dentro da argumentação bíblica que eles usam, eu vou prestar contas a Deus, Silas Malafaia vai prestar contas a Deus, todos os membros da igreja dele vão prestar contas a Deus. É o que está escrito na Bíblia, é o que eles entendem, eu estou falando o que eles entendem. Ora, se eles vão prestar contas a Deus, e o Silas Malafaia também, e eu disse aqui que STC, o que significa STC? Bom, vamos lá. STC significa Supremo Tribunal de Cristo. É mais ou menos isso. Olha só o que o Geraldo Moraes está passando aqui. Que ele já defendeu, ele já se aliou ao Brizola. Ó. Silas Malafaia é alguém que se aliou a Lula. Olha. Silas Malafaia é alguém que estava, né, com Bolsonaro. Olha. Então ele é uma pessoa que ele vai migrando de um lado para o outro de acordo com o poder que está lá. Tirando proveito de cada um. Mas isso não é um vídeo político. Isso é um vídeo do campo religioso que denuncia o engano religioso. Sim, sim. Então, por favor, quando você vê um vídeo aqui falando de Silas Malafaia, falando de qualquer pastor que abriu mão do seu chamado, que na verdade dentro do campo religioso não tem chamado nenhum, e se envolveu com a política e abre mão da verdade do evangelho, nós vamos denunciar. Sim. Seja ele de direita, de esquerda, de centro, seja ele onde for. Verdade. Pastor, só existe um Cristo. Sim. No vídeo de hoje, não é o STF que vai julgar o pastor Silas Malafaia, e sim o STC. Para você ainda que não sabe o que é o STC, na verdade, segundo as palavras do pastor Geraldo, que está fazendo a denúncia, é na verdade o Supremo Tribunal de Cristo, que segundo o pastor Geraldo, o Supremo Tribunal de Cristo há de julgar o pastor Silas Malafaia, que na verdade já não é considerado mais pela população evangélica como um pastor, devido a ele abandonar as suas ovelhas e está se infiltrando e se envolvendo no meio da política, como algumas notícias que você já viu aqui na plataforma do YouTube, tá bom? Nesse vídeo você vai ver aqui uma grave denúncia, e quem está fazendo essas denúncias é o pastor Geraldo, e eu peço que você acompanhe tudo o que o Geraldo está passando nesse vídeo, porque ele está explicando detalhe por detalhe em questão do pastor Silas Malafaia. Eu sou o Josimar Santos, esse é o canal On The Air, um canal específico onde nós estamos aqui todos os dias fazendo o desmascarar dos falsos pastores, falsos mestres e também falsos profetas, tá bom? Dito essas coisas, let's go! Eu vou pedir para que você deixe o like nesse vídeo, porque quando você dá o seu like, o YouTube entende que esse vídeo é importante. Sabe o que o YouTube vai fazer? O YouTube vai entregar esse vídeo a mais pessoas, tá bom? Isto é muito importante aqui pra gente do canal, porque o nosso objetivo é que esse vídeo chegue às mãos de milhares de brasileiros e até no exterior, em outras nações, tá bom? Então, dito essas coisas, vamos embora, porque hoje o pau vai quebrar por aqui. Vamos lá. Ao vivo para todos os estados da federação. Você está no canal Igreja em Espírito e em Verdade. O meu nome é Geraldo Moraes. Este é o programa Gotas de Sabedoria. Não dá para me ver quem está ao vivo. Estamos hoje com o nosso telão, mas desde já, deixe-me desejar a vocês um dia extremamente perfeito e maravilhoso, dizer que vocês são conduzidos em triunfo e estão vivendo em perfeita vitória. Sim, é isso mesmo que você está vendo aí no tema aí. O STC vai pedir explicações ao Silas Malafaia por desobediência. Primeiro, deixe-me dizer algumas coisas antes de trazer essa denúncia, essa revelação. Infelizmente, politizaram o Silas Malafaia. Silas Malafaia não é político. Silas Malafaia não é protetor da nação brasileira. Silas Malafaia é alguém que também não é pastor, porque Jesus nunca consagrou um pastor. Não há uma única passagem na Bíblia que Jesus consagrou alguém como pastor. Pelo contrário, na Bíblia que eles carregam debaixo do braço, Jesus disse que só há um pastor e um rebanho. Esse negócio de eu sou pastor da igreja é uma forma de dominar os incautos. Jesus nunca passou óleo na cabeça de ninguém consagrando como pastor. Paulo nunca passou óleo na cabeça de ninguém. Então, tudo isso aí, na verdade, é um fetiche, né? As pessoas ficam embasbacadas quando vê uma pessoa dizer, ele é o meu pastor, ele é o meu pastor. Este não é um vídeo político.
Porque quando você traz uma denúncia dentro do campo religioso a alguém que defende Bolsonaro ou que defende Tarcísio, as pessoas politizam isso, como se alguém que defendesse o Bolsonaro tem o direito de fazer o que quiser, errar da maneira que quiser, porque não podem falar dele. Um outro camarada mandou um áudio para mim aqui, dizendo, porque você falou do Silas Malafaia, o Silas Malafaia defende o Brasil. Defende quem? Silas Malafaia é alguém... Silas Malafaia, na verdade, no meu ponto de vista, gente, é alguém que só sabe aproveitar. Se aproxima das pessoas com segundos interesses. Vocês acham que isso que o Silas Malafaia está fazendo com o Bolsonaro é porque ele ama o Brasil? É porque ele é amigo de Bolsonaro? No meu ponto de vista, o Silas Malafaia é alguém que é um oportunista, pessoal. Vamos ser sinceros. Se vocês pegar vídeos antigos do Silas Malafaia, vocês vão ver que antes ele estava aliado com Lula. Até fez orações, apresentou Lula, né? Tava assim, ó, lado a lado com Lula. Bom, agora ele tá lado a lado com quem? Com Bolsonaro. E se surgir outro presidente daqui para frente, ele vai se aliar a esse outro presidente. É mais ou menos isso. Olha só o que o Geraldo Moraes está passando aqui. Que ele já defendeu, ele já se aliou ao Brizola. Ó. Silas Malafaia é alguém que se aliou a Lula. Olha. Silas Malafaia é alguém que estava, né, com Bolsonaro. Olha. Então ele é uma pessoa que ele vai migrando de um lado para o outro de acordo com o poder que está lá. Tirando proveito. Mas esse não é um vídeo político. Este é um vídeo do campo religioso que denuncia o engano religioso. Sim, sim. Então, por favor, quando você vê um vídeo aqui falando de Silas Malafaia, falando de qualquer pastor que abriu mão do seu chamado, que na verdade dentro do campo religioso não tem chamado nenhum, e se envolveu com a política e abre mão da verdade do evangelho, nós vamos denunciar. Sim. Seja ele de direita, de esquerda, de centro, seja ele onde for. Verdade. Pastor, só existe um Cristo. Sim. E os demais se intitulam pastores. E aí deixa de cuidar do seu rebanho para ir atrás de status e de nome. Bem, o tema aí o título que você leu está assim, ó, STC pedirá explicações ao pastor Silas Malafaia por desobediência. Eu vou falar a linguagem que os evangélicos entendem. Porque se eu falar dentro da revelação da graça de Deus, eles não entendem nunca. Então, você que tem a sabedoria da graça de Deus, você vai ver eu usar as colocações, aqui principalmente nesse texto, daquilo que os evangélicos entendem. Os evangélicos entendem, e começo eu então, os evangélicos entendem que quando eles morrerem, todos eles vão diante de um trono. Eles vão diante do tribunal de Cristo. Isso. Como está escrito nesse texto, eu já vou ler. É o que o Silas Malafaia prega, que haverá um juízo, que Jesus vai voltar. É o que os pastores evangélicos pregam. Então, eles acreditam que eles vão prestar contas a Deus. Também está escrito isso em Romanos, capítulo 14, versículo 12, quando o apóstolo Paulo diz que cada um prestará contas a Deus. Então, dentro da argumentação bíblica que eles usam, eu vou prestar contas a Deus, Silas Malafaia vai prestar contas a Deus, todos os membros da igreja dele vão prestar contas a Deus. É o que está escrito na Bíblia, é o que eles entendem, eu estou falando o que eles entendem. Ora, se eles vão prestar contas a Deus, e o Silas Malafaia também, e eu disse aqui que STC, o que significa STC? Bom, vamos lá. STC significa Supremo Tribunal de Cristo. Olha. Não é STF. Porque quando você fala STF, os políticos já correm logo para dizer, olha, Silas Malafaia vai prestar conta no Supremo Tribunal Federal.
Isso aqui não é um canal político. Se ele for ou se ele não for, a minha vida não vai mudar nada. Meu arroz com feijão, quem vai ter que correr atrás sou eu. É isso que muitos brasileiros que seguem o pastor Silas Malafaia têm que ouvir, né? Olha só isso. Como isso aqui é um canal de denúncia, eu quero falar aquilo que eles entendem. O Supremo Tribunal de Cristo, STC, de acordo com o que Silas Malafaia prega e os crentes também pregam, todos eles vão ter que comparecer diante do Tribunal de Cristo. Não é o que está escrito aqui? Deixa eu ler. Porque importa, segundo a Epístola aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10, porque importa que todos nós, e os crentes pregam isso, as igrejas pregam isso, os pastores pregam isso, compareceremos perante o tribunal de Cristo. Então, o tribunal de Cristo é superior ao STF. O STF é nesta terra. Os que estão lá, no máximo, ficam lá 6, 10, se ficarem 20. O Supremo Tribunal de Cristo é eterno, é na eternidade. É o que os crentes entendem. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Bem, dentro de uma perspectiva bíblica, teológica, evangélica, os crentes acreditam que eles vão ter que comparecer perante a esse tribunal para prestar contas. E eu, então, cito Romanos 14, 12, para completar o que eles entendem. Olha lá, assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Bem, se os crentes vão prestar contas, Silas Malafaia também. Porque no céu ele vai ser crente, no céu ele não vai ser pastor, só há um pastor. Verdade. E aí, lá no céu, diante do tribunal de Cristo, e não do STF, porque isso não é um vídeo político, eu preciso dizer isto, diante do tribunal de Cristo, eu vou prestar conta segundo o entendimento evangélico. Mas segundo o entendimento evangélico, eu vou prestar conta, Silas Malafaia também. E aí, o Silas Malafaia vai ter que esclarecer esse versículo aqui, ó. Quando ele chegar lá diante do tribunal de Cristo, o Supremo Juiz, no tribunal STC, vai pedir ao senhor Silas Malafaia para ele prestar conta disso aqui. Isso aqui é sério, viu, gente? Da desobediência a esse textinho aqui. Deixa eu ler com os senhores. Vamos lá. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Então, quando Silas Malafaia e os demais pastores chegarem diante do tribunal de Cristo, o Supremo Juiz vai perguntar a ele: Pastor Silas Malafaia, eita Jesus, qual foi a parte desse versículo lá na terra que o Senhor não entendeu? Meu Deus. Qual foi a parte desse versículo que o Senhor não obedeceu? Porque está tão claro que o Senhor e os demais pastores não poderiam tomar dízimo dos brasileiros. Para o senhor Silas Malafaia tomar dízimo, o senhor tinha que ser da tribo de Levi. E ainda sendo da tribo de Levi, o senhor tinha que tomar dízimo da tribo de Levi, dos seus irmãos, dos judeus. Por que é que lá na terra, se dizendo pastor da igreja de Cristo, o senhor desobedeceu isso aqui? O senhor desconheceu que o senhor vinha para o céu e ia passar diante desse Supremo Tribunal de Cristo, STC,
O senhor, então, tem agora aqui, com os seus milhões de dólares, seus milhões de reais, algum advogado que possa nos explicar aqui no céu, diante do tribunal de Cristo, o porquê o senhor não obedeceu essa palavra, uma vez que o senhor se dizia um ferrenho defensor do evangelho, senhor Silas Malafaia? Eu também vou estar lá. Eu espero. Se os evangélicos não me condenarem ao inferno. Mas eu acredito que não. Porque está escrito que da palma da mão do Pai ninguém me arrebata, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os homens, nem nenhuma outra criatura pode me separar do amor dele. Então é certo que eu estarei diante do tribunal de Cristo também. E eu quero estar do ladinho dele. Galera, eu vou falar aqui. Eu queria ver um debate entre Silas Malafaia e o pastor Geraldo Moraes. Se você que está vendo esse vídeo aqui também almejaria esse debate do Silas Malafaia com o pastor Geraldo. Aí tem gente que fala, mas o Silas Malafaia é bem mais estudado. Rapaz, ó, dê uma passadinha nos vídeos, né? Do canal do pastor Geraldo, né? Que eu acho que é a igreja... eu vou colocar o link do canal do pastor Geraldo aqui. E vocês vão ver, tá? Que o pastor Geraldo fala em todos os seus vídeos e o que ele ensina lá na igreja dele, vocês vão ver que é um homem estudado, conceituado e tem muito entendimento, né? O Silas Malafaia também tem os seus conhecimentos, né? Porém, na minha opinião, não sabe usar. Ou se já usou no passado, não usa mais. Mas eu queria ver um debate com o pastor Geraldo Moraes e o pastor Silas Malafaia. Olha, com a bondade de Deus aí, eu estou preparando aí o meu podcast, tá? O podcast Undoer está para chegar, tá, gente? Quem sabe um dia a gente consegue esse debate aí, né? Vamos lá, gente. Você que gostaria de ver um debate com o Silas Malafaia e o pastor Geraldo Moraes, né? Comente aqui, né? Comente aqui. Porque assim eu vou saber, né, se vocês queriam ver também esse debate do pastor Geraldo e o pastor Silas Malafaia. Eu quero estar lá do lado dele, olhando para a cara dele, e talvez, se não tiver nenhum advogado, eu vou perguntar para ele, agora aí, isso aí, como é que vai ficar essa parada aqui no céu, meu irmão? E o dinheiro, cadê? Você não entendeu, não? E aí, então, o juiz vai me perguntar, é a vez do senhor Geraldo Moraes. Senhor Geraldo, o senhor pode me explicar o que o senhor entendeu disso aqui diante do tribunal de Cristo? Verdade. Pois não. Eu entendi que o dízimo era para os judeus. Ele não era dinheiro. Ele era o alimento. Sim. Isto fazia parte de uma 613 imposta pela lei de Moisés, e que Cristo, enquanto carne, não veio abolir, porque ele era o cumprimento da lei. Mas na cruz, quando ele ressuscita, aí então já não era mais Jesus de Nazaré, era o Espírito, como Paulo pregou aos Coríntios, o Senhor Espírito, ele então foi o cumprimento da lei, e diz em Colossenses 2,14, que ele rasgou esse escrito de dívida, que constava de mandamentos e ordenança. Ele removeu tudo que era contrário e cravou na cruz. E eu, então, sendo o menor dos pregadores, não igual esse senhor aqui, eu, sendo o menor dos pregadores, ensinei isso ao povo que cansou de ser escravo, pagando um preço que tu já tinha pago. E disse a eles que nós não cobrávamos dízimo, porque embora até se fôssemos judeus, essa era uma lei que caducou, Cristo removeu. E aí eu estou absolvido, porque eu estou diante da tua palavra, ó excelentíssimo juiz. Gente, essa pregação do pastor Geraldo Moraes não dá ibope. Essa pregação aqui, ó, faz com que todos os pastores que exigem o dízimo na igreja vá contra o pastor Geraldo, tá, pessoal? Essa pregação não dá ibope. Então, o pessoal vê o pastor Geraldo falando essas coisas, o pessoal acredita que o pastor Geraldo está endemoniado. Não, ele está endemoniado, tem um espírito... Gente, mas isso aqui é o texto extraído, o texto verdadeiro pregado. O que muitos pastores, eu não digo todos para não generalizar, mas é o que muitos pastores não querem que você saiba, tá?
Você viu essa explicação que ele deu? Tem mais coisas aqui, tá, gente? Olha isso. Cada um de nós vamos prestar contas. Sim. Podemos sofrer nesta terra, isso é o entendimento evangélico, tá? Podemos ser injustiçados pelos homens. Sim. Podemos, como Silas Malafaia, dizer que é perseguição religiosa, mas não é. Sim. Não adianta apelar para Trump, né? Porque vocês mexeram comigo, mexeu com Trump, porque lá é o país evangélico e é perseguição religiosa. Não é. Ninguém me persegue e eu prego o evangelho. Ninguém persegue Cláudio Duarte. Você não é representante da classe evangélica. Não conheço ninguém que te nomeou. Há uma bancada evangélica lá no Senado. Ninguém persegue eles. Não adianta querer se esquivar, que você pode até se livrar da justiça dos homens, mas da justiça de Deus. O Supremo Tribunal de Cristo te espera, Silas Malafaia. Eu gostei desse nome, viu, Geraldo? Eu gostei muito desse nome aí, ó. STC, Supremo Tribunal de Cristo. Que vídeo maravilhoso, né, gente? Se você realmente acredita que você vai para o céu. Sim. E se é isso que se prega nas igrejas evangélicas, que cada um de nós vamos prestar contas a Deus, como eu li agora, Romanos 14:12, que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Eis aí vários documentos que vocês devem prestar esclarecimento. Vocês vão ter que explicar muitas coisas lá. Olha o que diz aqui, ó. Isso é uma aula que eu dou, né? Na verdade, pessoal, se vocês observar, todos os vídeos do pastor Geraldo Moraes, ele dá base bíblica, tá? Então não tem como alguém vir aqui no canal, no meu canal ou no canal do pastor Geraldo Moraes e querer falar que isso que ele tá falando não é verdade. Ele traz a luz da Bíblia. Pode ver que tudo que ele tá falando aqui tem base bíblica, né? Então não é história de carochinha, não é uma palavra qualquer que ele está dando aqui, não. Isso aqui é uma aula que ele está dando. Deveria ser até cobrado, né? E ele não cobra. Se você vê, ele dá esses ensinamentos gratuitamente. E eu louvo a Deus aqui pela vida do pastor Geraldo, tá, gente? Porque, gente, vamos dar uma analisada nos vídeos do pastor Geraldo para vocês verem que tudo que ele fala tem base bíblica. Olha, ele vai dar mais uma base bíblica aqui para vocês verem. Olha só. Isso é uma aula que eu dou para chegar diante dos céus e explicar. Ó. E a vós outros, Colossenses capítulo 2, versículo 13. Bíblia. Os pastores evangélicos nem conhecem isso. Sim. Agora eu vou falar a segunda graça. Sim, vamos lá. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele deu vida juntamente com ele, perdoando todos os delitos. Eles dizem que as pessoas têm pecado. Versículo de número 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Verdade. Cancelou ou não cancelou a dívida? Cancelou. Como que eu tenho que pagar dízimo? Como que eu tenho que pagar preço? Como que eu tenho que fazer voto? Vocês vão ter que... E o que é impressionante, que o texto fala mesmo, tendo cancelado o escrito de dívida, né? Aí vai surgir alguns teólogos, vai criar linha de raciocínio, vai trazer aparatos teológicos para querer dizer que essa dívida não se refere a dízimos e oferta. Mas olha isso só. Explicar muitas coisas, e eu quero me referir a esse homem, que ele se julga a voz profética. Do Brasil. Ele se julga o líder religioso. Eu não tenho o Silas Malafaia como a voz profética do Brasil, como o maior líder religioso, né? O Silas Malafaia tem se envolvido aí em muitas polêmicas. Agora, outros pastores sérios que levam o evangelho, a palavra de Deus a sério, vocês não vê escândalo. Já foi citado um deles aqui, Cláudio Duarte, você não vê escândalo com ele. Josué Brandão, você não vê, né? Entre outros pregadores aí famosos, pastores famosos, você não vê, cara, comentários, polêmica, né? Fofocas acerca desses pastores. Por quê? Eles se conservam, diferente do pastor Silas Malafaia, né? Vamos lá. Ele se julga o representante da religião quando ele diz que há uma perseguição religiosa e que ele, então, cobre a vida de todas as religiões. Eu não vejo nenhuma religião ser perseguida. Eu vejo o evangelho sendo fraudado quando esses versículos não são pregados nas igrejas que eu vejo por aí. Sim. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Esse escrito de dívida, Silas Malafaia, ele constava de ordenança.
E diz que isso, diz Paulo à igreja de Colossos, que isso era prejudicial. Sabe o que Cristo fez? Removeu isso inteiramente e encravou na cruz. Olha que coisa maravilhosa, gente. Cristo removeu essa dívida nossa. Os pastores subiram da cruz e trouxeram para dentro da igreja. Verdade. Se beneficiando de mandamentos e ordenanças que Cristo cancelou. Agora vê se esses pastores não vão passar mesmo pelo STC, né? O Supremo Tribunal de Cristo. Que Cristo removeu. Bem, vamos viver aqui na Terra. Eu tenho 60 anos, se eu viver muito, eu vivo até 80. Vocês não querem que eu viva até 65, porque eu aqui mostro dentro da palavra, meu... Não, você vai viver muito, Geraldo. O negócio é o evangelho. Aqui comigo vocês não têm brecha. Isso. Comigo a gente vem aqui para o Supremo Tribunal de Cristo e o pau aqui quebra, aqui o bambu geme e o berimbau canta. Podemos ir até diante do Supremo Tribunal Federal e aí cada um analisa se é injustiça, se é justiça, se não é, se não é. Mas como você é evangélico, como você é pastor, e lá na sua igreja você deve pregar vida eterna, a volta de Jesus. Um dia, nós vamos nos encontrar diante do tribunal de Cristo. E lá... Uma coisa séria. Lá não tem para onde apelar. Lá não tem como dizer que é perseguição. É. Lá não tem como dizer se o que é, o que não é. Lá não adianta gemer. Lá o bambu é mais pesado do que o meu. E o... Meus amigos, que vídeo bem explicado, que vídeo maravilhoso. Eu vou pedir para que você compartilhe esse vídeo ao máximo, tá bom? Porque esse vídeo é de suma importância a toda a população evangélica. Quando nós trazemos aqui alguém para falar, né, combater essas falsas heresias e esses falsos pastores que andam enganando dentro das igrejas, nós estamos falando de pessoas sérias, né? De pessoas que combatem, mas que levam uma vida séria e digna, né? O pastor Geraldo Moraes, que tem aí os seus conhecimentos e que traz aí toda a explicação da Bíblia, a verdadeira explicação, né? Que deveria ser pregado dentro de muitas igrejas, mas muitos pastores possa ser até que muitos sabem dessas verdades que foi passada pelo pastor Geraldo aqui através à luz das escrituras, né? À luz da Bíblia, né? Ele trouxe aqui referências bíblicas e trouxe a argumentação correta, né? Muitos pastores não querem que eu e que você fique sabendo dessas informações. É por isso que o pastor Geraldo Moraes ele é muito criticado porque ele fala a verdade. E aquele que fala a verdade, na verdade, será odiado pelos que amam e gostam, né, das coisas erradas, né? Então você vê aí a liderança da nossa nação, né, que está passando pelo que vem passando, por quê? Tem pessoas erradas lá e muitas pessoas apoiam essas pessoas erradas, né? Então o nosso canal não é um canal político, mas nós estamos aqui combatendo os falsos pastores e as falsas heresias e os falsos profetas que estão surgindo e enganando muitas pessoas dentro das igrejas evangélicas. Quando nós trazemos esse conteúdo aqui no nosso canal, é porque o meu objetivo é que você não venha ser enganado por um desses falsos pastores. Nosso vídeo vai ficando por aqui, mas nós temos um novo encontro no próximo vídeo. Dito essas coisas, tchau, tchau. Tenha todos um ótimo dia e que Deus abençoe você e a sua família. Até mais, gente.